Você pode até pensar que o problema é que seus investimentos não estão dando o resultado que você esperava. Ou, sei lá, como os influenciadores dizem na internet, que qualquer investimento garante o seu futuro. Mas olha, a verdade é que não é bem assim não. O problema pode ser outro. Pode ser que você esteja analisando os ativos da sua carteira da forma errada. E aqui eu vou te mostrar exatamente o que você precisa observar antes de comprar uma ação. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Por que você comprou a sua última ação? Você saberia responder na ponta da língua? Ou foi só porque viu uma dica na internet? E pior, você entende de verdade como essa empresa ganha dinheiro? É isso que a gente vai resolver. Então se prepara, a gente vai passar por um guia completo, passo a passo, para tomar decisões mais inteligentes. Vamos ver como ir além das dicas, como entender a história de um negócio, analisar os números e, no final, você vai ter uma nova caixa de ferramentas em mãos. Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. Para a gente conseguir ir além das dicas, a gente precisa das ferramentas certas. E a principal delas para qualquer análise são os famosos indicadores financeiros. Pensa no indicador como se fosse um sinal. Imagina que você está em Ubatuba e o céu fica todo cinza, fechado. Isso indica uma chance altíssima de chuva, certo, mas não é uma certeza de 100%. Com os indicadores financeiros é a mesma coisa. Eles dão pistas, mostram a direção sobre a saúde de uma ação, mas olha, eles não são uma bola de cristal. Agora, um ponto super importante. Antes de olhar para qualquer número, uma boa análise começa com uma coisa mais básica, que é entender a história da empresa. É o que a gente chama de análise qualitativa. E dá para simplificar essa análise em 3 pontos principais. Primeiro, o escudo. O que protege essa empresa dos concorrentes? É uma marca forte? Uma tecnologia única? Depois, o motor. Como exatamente essa empresa cresce e fatura? E terceiro, as pessoas. Quem está no comando? A gestão tem um bom histórico? Os interesses deles estão alinhados com os dos acionistas? Se a história por trás disso tudo fizer sentido, aí sim a gente pode ir para os números. Beleza, a história do negócio parece boa? Ótimo. Agora a gente vai para a lente dos números. É aqui que a gente usa a análise quantitativa para checar se a realidade financeira bate com a história que a empresa conta. O mais legal é que os números funcionam como um detetive, sabe? Eles vão confirmar ou desmentir a história. A empresa diz que é super eficiente, os números vão mostrar. Ela fala que está crescendo muito rápido, os números vão provar se é verdade ou não. Então vamos lá. Vamos construir agora a nossa caixa de ferramentas com 5 dos indicadores mais importantes que todo investidor deveria conhecer. A gente vai olhar para indicadores que cobrem 4 áreas essenciais, tá? A gente vai analisar o preço para ver se não estamos pagando caro demais, a qualidade para medir se a gestão é boa, a eficiência para entender a lucratividade e, claro, o crescimento para enxergar o potencial lá na frente. O primeiro indicador avalia o preço. É o famoso P sobre L, ou preço/lucro. Ele responde uma pergunta bem simples. Em quantos anos o lucro da empresa pagaria o preço que você investiu na ação? Imagina uma barraquinha de limonada que custou R$7.000 e lucra 1.000 por ano. O P/L dela é 7. De forma geral, quanto menor esse número, mais barata a ação parece estar. O segundo é o ROI, que mede a qualidade da gestão. Basicamente, ele mostra o quão boa a empresa é em gerar lucro com o dinheiro que os acionistas colocaram nela. Um ROI alto, geralmente acima de uns 15%, é um ótimo sinal. Mostra que a gestão sabe fazer o dinheiro render. E isso nos leva direto para a margem líquida, um indicador de eficiência. De cada R$100 que a empresa vende, quanto vira lucro de verdade no fim do dia, depois de pagar todos os custos e impostos. Uma margem alta mostra que a empresa tem poder de preço e um bom controle dos seus custos. Voltando a falar de preço, tem também o PVP, ou Preço sobre Valor Patrimonial. Ele compara o preço da ação com o valor dos ativos da empresa, tipo os prédios, máquinas, etc. Se o PVP for menor que 1, significa que, na teoria, você está pagando menos do que a empresa valeria se ela vendesse tudo hoje. Pode ser uma baita oportunidade. E, por último, mas não menos importante, o crescimento. Uma empresa pode até parecer cara hoje, mas se o lucro dela estiver crescendo 30% todo ano, esse preço pode se justificar bem rápido. O crescimento é um motor que impulsiona o valor no longo prazo. E se essa caixa de ferramentas já está clareando as coisas para você, já se inscreve aqui no canal para não perder as próximas. Agora, presta atenção. Conhecer esses indicadores é só metade do caminho. O verdadeiro segredo, o pulo do gato que separa os amadores dos profissionais, é saber como usar esses números. O erro número 1 que todo iniciante comete é comparar empresas de setores que não têm nada a ver.
Comparar o PL da Copasa, que é de saneamento, com o da Magazine Luiza, que é varejo, não faz o menor sentido. É como comparar uma maçã com uma laranja. Os negócios são completamente diferentes. Então, a regra de ouro é: compare sempre maçãs com maçãs. Uma empresa com as suas concorrentes diretas, do mesmo setor. E aqui vai uma dica avançada. Se for analisar uma empresa de commodities, tipo Vale ou Petrobras, olhe primeiro para o preço do minério de ferro ou do petróleo. O resultado da empresa quase sempre anda junto com o preço do produto que ela vende. Certo, vamos juntar tudo agora e ver como essas duas lentes, a da história e a dos números, se tornam uma ferramenta de análise super poderosa. A grande lição aqui é que nenhum indicador sozinho decide uma compra. O objetivo não é achar um número mágico, é construir um caso, sabe? A análise qualitativa te dá a história, e a análise quantitativa com os indicadores te ajuda a ver se essa história é de verdade e se o preço que estão pedindo por ela faz sentido. Isso muda tudo. É a diferença entre ser um seguidor de dicas e ser alguém que analisa de fato. A questão não é achar um PL bom no vácuo, mas entender se ele é bom comparado aos concorrentes e ao crescimento da empresa. O contexto é tudo. A partir de agora, você tem um método, um framework simples e prático para evitar investir no achismo e começar a tomar decisões muito mais inteligentes. A pergunta muda. Não é mais qual ação eu compro, mas sim qual empresa vale a pena eu analisar a fundo.